Você não chegou aqui por acaso. Tem algo aí dentro que você não consegue explicar. Não é só ansiedade, não é só cansaço. É como se sua mente não desligasse e, ao mesmo tempo, tudo estivesse em silêncio. Você tenta seguir normal, mas sente que algo está fora do lugar. E o mais estranho é que ninguém ao seu redor percebe. Todos os dias, Deus tem uma palavra para você aqui neste canal. E hoje não é diferente, porque existe uma forma silenciosa de Deus falar com você, mesmo no meio da confusão, do medo e dessa sensação de estar perdido. E se você ignorar isso agora, pode demorar muito para entender depois. Fica comigo até o final, porque o que você está sentindo hoje já é parte da resposta que você tanto procura. O momento em que você quase passou por esse vídeo diz mais sobre você do que você imagina. Porque não foi só mais um gesto automático, teve uma pausa, um segundo diferente dos outros. E é exatamente nesses pequenos intervalos que algo começa a acontecer. Você não percebe, mas nem tudo que prende sua atenção é escolha consciente. Algumas coisas te encontram no momento certo, quando você já não está mais no mesmo lugar por dentro, mesmo que tudo por fora pareça igual. Existe um tipo de deslocamento interno que ninguém vê, mas que muda completamente a forma como você reage ao mundo. E é nesse ponto que o que antes passava despercebido começa a chamar sua atenção. Existe uma diferença entre estar navegando e ser interrompido por algo que fala direto com você. Porque quando algo realmente toca você, não vem com aviso, não vem com explicação. Vem com uma sensação, uma pequena quebra no fluxo normal do seu dia. Um instante em que sua mente desacelera e você sente que precisa prestar atenção. E é isso que torna esse momento diferente. Porque quando Deus quer falar, Ele não precisa de algo grandioso. Ele usa o simples, o comum. Aquilo que você normalmente ignoraria, mas hoje não ignorou. E isso não acontece por acaso. Existe um padrão nisso, um tipo de alinhamento silencioso que acontece quando você chega em um ponto onde já não consegue mais seguir no automático. Talvez você tenha passado os últimos dias tentando entender por que certas coisas perderam o sentido. Tentando recuperar uma motivação que antes vinha fácil, tentando se encaixar em rotinas, conversas, ambientes que agora parecem estranhos. E quanto mais você tenta forçar normalidade, mais percebe que algo mudou. E quando essa mudança começa, ela não volta atrás. O que antes te distraía já não prende mais. O que antes te preenchia já não sustenta. E isso cria um desconforto, porque você ainda está no mesmo lugar por fora, mas por dentro já não é mais o mesmo. E é exatamente nesse tipo de momento que pequenas coisas começam a ganhar significado. Um vídeo que aparece, uma frase que prende, um conteúdo que você normalmente ignoraria, mas hoje não conseguiu. Não é coincidência, é posicionamento, porque Deus não invade sua vida de forma brusca. Ele ajusta o caminho aos poucos. Ele cria situações, momentos, encontros sutis que vão te tirando do automático e te colocando em um estado de atenção. E esse estado é raro. A maioria das pessoas passa por isso e ignora. Continua rolando a tela. Continua preenchendo o tempo com distrações. Continua fugindo do incômodo que, na verdade, carrega uma direção. Mas você parou. E isso muda tudo, porque parar, mesmo que por alguns segundos, já é um sinal de que algo dentro de você está pronto para ouvir, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Deus não começa falando alto, Ele começa chamando sua atenção. Primeiro, Ele te tira do automático, depois Ele te faz sentir, e só depois Ele revela. E talvez você esteja exatamente nessa primeira fase. A fase em que você ainda não tem respostas claras, mas já não consegue mais ignorar o que está sentindo. E isso pode assustar um pouco,
Porque não é confortável perceber que algo está mudando sem saber exatamente para onde isso vai te levar. Não é confortável sentir que você não pertence mais totalmente ao lugar onde sempre esteve. Mas, ao mesmo tempo, existe algo aí dentro que reconhece. Reconhece que isso não é vazio. Reconhece que isso não é só cansaço. Reconhece que tem algo sendo preparado. E é por isso que você ainda está aqui. Porque, no fundo, você sabe que esse momento não é comum. Você sabe que poderia ter passado direto, mas não passou. E quando esse tipo de interrupção acontece, ela carrega um convite. Não um convite qualquer. Um convite para prestar atenção no que está mudando dentro de você. E ignorar isso pode te manter exatamente onde você já não deveria mais estar. Existe um tipo de silêncio que começa a aparecer quando tudo ao seu redor continua barulhento. E esse é o silêncio mais difícil de entender, porque não é a ausência de som, é a ausência de sentido. Você continua ouvindo as mesmas vozes, participando das mesmas conversas, seguindo a mesma rotina, mas algo dentro de você já não responde da mesma forma. É como se uma parte sua tivesse se desconectado de tudo aquilo que antes parecia suficiente. Você percebe que está presente, mas não está envolvido. Está ali, mas não está inteiro. E isso começa a incomodar de um jeito que não dá mais para ignorar. Antes, o barulho preenchia, distraía, mantinha tudo funcionando no automático. Agora, ele já não tem o mesmo efeito. Parece distante, superficial, como se não alcançasse mais o lugar onde você realmente está. E é aí que o silêncio começa a falar. Não um silêncio vazio, mas um silêncio carregado. Um silêncio que te faz pensar mais do que você gostaria, que te faz sentir coisas que você evitava, que te coloca frente a frente com perguntas que não têm respostas rápidas, perguntas que você tentou adiar, empurrar, ignorar, mas que agora voltam com mais força. E quanto mais você tenta fugir disso, mais esse silêncio se aproxima. Porque ele não veio para te incomodar à toa, ele veio para te acordar. Existe um momento na vida em que Deus começa a retirar o excesso de ruído, não do ambiente, mas de dentro de você. Aquilo que antes te distraía, perde força. Aquilo que antes te preenchia, perde profundidade. E o que sobra é um espaço que você não sabe exatamente como lidar. Um espaço que muita gente tenta preencher imediatamente. Com mais distração, mais ocupação, mais estímulos, mais tentativas de voltar ao que era antes. Mas não funciona. Porque esse espaço não foi criado para ser preenchido do mesmo jeito que antes. Esse espaço é onde Deus começa a falar. Só que ele não fala como o mundo fala. Ele não compete com o barulho. Ele não força a atenção. Ele não grita para ser ouvido. Ele não invade sua mente com respostas prontas. Ele começa com algo mais profundo. Ele começa com percepção. E quando esse silêncio começa a surgir dentro de você, mesmo que você ainda esteja cercado de barulho por fora, algo muda de forma definitiva. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Começa a questionar o que antes aceitava sem pensar. Começa a sentir um tipo de desconexão que não consegue explicar, como se estivesse vivendo no mesmo cenário, mas com uma consciência completamente diferente. E isso pode dar a sensação de que algo está errado. Mas não está. É exatamente o contrário. O que está errado está deixando de fazer sentido. E isso não acontece de uma vez só. É um processo. Um processo silencioso, gradual, que não avisa quando começa, mas também não volta atrás depois que se inicia. Talvez você tenha tentado ignorar isso, tentado voltar ao ritmo de antes, tentado se convencer de que é só uma fase, só um cansaço, só um momento passageiro.
Mas no fundo, você sabe que não é só isso, porque existe uma diferença entre estar cansado e estar sendo reposicionado, e o silêncio é uma das formas mais claras de perceber isso. Porque quando Deus começa a agir, Ele não adiciona mais confusão. Ele remove o excesso, remove o ruído, remove aquilo que te mantinha ocupado, mas distante do que realmente importa. E o que sobra pode parecer estranho no começo, pode parecer vazio, mas não é vazio, é preparação. Preparação para algo que você ainda não consegue ver, mas já começou a sentir. E é por isso que esse silêncio incomoda tanto, porque ele não é ausência, ele é presença. Uma presença que não precisa de palavras para ser percebida. Uma presença que começa a reorganizar tudo por dentro, antes de qualquer mudança acontecer por fora. E quanto mais você resiste, mais esse silêncio insiste. Porque ele não veio para te deixar confortável, ele veio para te alinhar. E ignorar isso não faz ele desaparecer, só faz você demorar mais para entender o que já começou. Existe uma sensação que começa a surgir quando você está no meio do caminho e não sabe mais exatamente para onde está indo. Não é uma perda total de direção, mas também não é clareza. É como se você estivesse andando, mas sem a mesma convicção de antes. E isso gera um desconforto difícil de explicar. Você começa a se perguntar se tomou decisões erradas, se deveria ter feito diferente, se está atrasado em relação a outras pessoas. Sua mente tenta encontrar lógica para esse sentimento, mas nenhuma resposta parece encaixar completamente. Porque, no fundo, não é um problema de erro, é um processo de mudança. E é aí que tudo começa a ficar confuso, porque você se sente perdido, mas ao mesmo tempo existe algo dentro de você que diz que não está totalmente errado, que apesar da incerteza, existe uma direção sendo construída, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Esse é um dos momentos mais delicados da caminhada, porque é onde muita gente desiste. Desiste porque não entende o que está acontecendo. Desiste porque acha que perdeu o controle. Desiste porque confunde transição com fracasso. Mas existe uma diferença muito clara entre estar perdido e estar sendo guiado para fora de um lugar que já não serve mais. E essa diferença não é externa, ela é interna. Quando você está realmente perdido, tudo dentro de você entra em desordem completa. Não existe senso de propósito, não existe percepção de movimento, não existe nenhum tipo de direção, nem mesmo confusa. É vazio. Mas quando você está sendo reposicionado, mesmo sem clareza, existe algo que permanece, uma inquietação que não te deixa parar completamente, uma sensação de que ainda não acabou. Um tipo de esperança silenciosa que você não sabe explicar de onde vem, e isso muda tudo, porque essa sensação é o que mantém você em movimento, mesmo quando a mente não entende. Talvez você tenha percebido que as coisas não fluem mais como antes, que decisões simples ficaram mais difíceis, que aquilo que antes parecia certo agora gera dúvida, e isso pode dar a impressão de que você está regredindo. Mas não está. Você está se tornando mais consciente. E consciência, no começo, não traz conforto. Ela traz questionamento, traz confronto, traz um tipo de lucidez que desmonta certezas antigas. E isso pode parecer perda, mas na verdade é ajuste. Porque Deus não trabalha apenas te levando para algo novo. Ele também precisa desconstruir o que já não está alinhado. E essa desconstrução não é confortável. Ela mexe com sua identidade, mexe com suas escolhas, mexe com aquilo que você acreditava ser o caminho certo. E por isso você se sente assim, entre dois estados, nem mais totalmente conectado ao que era antes, nem ainda completamente inserido no que está por vir. E esse espaço entre uma coisa e outra é onde a maioria das pessoas se perde emocionalmente, porque quer respostas imediatas, quer segurança, quer saber exatamente o que fazer. Mas esse tipo de momento
Não funciona assim, porque ele não foi feito para te dar controle. Ele foi feito para te dar percepção, percepção de que você mudou, percepção de que não cabe mais onde estava, percepção de que insistir no mesmo caminho não vai trazer o resultado que você espera. E quando você começa a aceitar isso, mesmo sem entender tudo, algo dentro de você se estabiliza. Não é uma paz completa, mas é uma paz suficiente para continuar. E isso já é mais do que você tinha antes, porque agora você não está apenas andando. Você está prestando atenção, e quando você presta atenção, mesmo sem todas as respostas, você começa a perceber que não está sendo deixado para trás. Você está sendo preparado. Preparado para um nível de clareza que só chega depois que a confusão cumpre o seu papel. E resistir a isso só prolonga o processo. Mas aceitar, mesmo sem entender totalmente, começa a te posicionar de forma diferente, porque você deixa de lutar contra o momento e começa a aprender com ele. E é aí que a direção começa a surgir, não de uma vez só, mas aos poucos, do jeito certo. Há um tipo de desencaixe que não tem explicação lógica. Você continua frequentando os mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, mantendo a mesma rotina, mas algo dentro de você já não se conecta como antes. Não aconteceu nada específico, ninguém te fez nada direto, não houve um evento claro que justificasse isso. Mesmo assim, a sensação está ali, e quanto mais você tenta ignorar, mais ela se intensifica. Você começa a perceber que aquilo que antes parecia natural, agora exige esforço. Conversas que antes fluíam, agora cansam. Ambientes que antes te acolhiam, agora parecem pesados. Situações que antes eram normais, agora geram um desconforto silencioso. E isso confunde, porque sua mente tenta encontrar um motivo concreto, tenta racionalizar, tenta justificar, tenta encaixar em alguma explicação lógica, mas não encontra. E quando não encontra, você começa a duvidar de si mesmo. Começa a pensar que está exagerando, que talvez seja só uma fase, que talvez o problema esteja em você, mas não está. Esse tipo de desencaixe não nasce da confusão, ele nasce da mudança. E mudança verdadeira começa por dentro. Antes de qualquer coisa se alterar externamente, algo precisa se ajustar internamente. Sua percepção muda, seu nível de consciência muda, sua forma de interpretar o que está ao seu redor muda, e quando isso acontece, aquilo que antes combinava com você, deixa de combinar. Mesmo que externamente tudo continue igual. É como vestir uma roupa que já serviu perfeitamente, mas que agora não encaixa mais. Não porque a roupa mudou, mas porque você mudou. E insistir em manter o mesmo encaixe começa a gerar desconforto. E quanto mais você força, mais percebe que não funciona. Talvez você tenha tentado se adaptar, tentado ignorar a sensação, tentado agir como antes, reagir como antes, se envolver como antes, mas percebeu que não consegue mais. E isso não é um problema, é um sinal. Um sinal de que algo dentro de você já avançou para um ponto onde o antigo não sustenta mais. E esse é um dos processos mais difíceis de aceitar, porque ele não vem com instruções claras. Ele não te diz imediatamente para onde ir. Ele só mostra onde você já não cabe mais. E isso gera uma sensação de vazio momentâneo, porque você se vê entre dois lugares. Um que já não faz sentido e outro que ainda não se revelou completamente. E esse espaço entre um e outro é desconfortável, mas necessário, porque é nele que você começa a perceber com mais clareza o que realmente te afeta, o que realmente te esgota, o que realmente não faz mais sentido. E essa percepção não é perda, é ajuste fino, é Deus removendo conexões que já não estão alinhadas com quem você está se tornando.
Só que ele não faz isso de forma brusca. Ele começa pelo sentir, pela desconexão, pelo incômodo, porque quando você sente, você presta atenção. E quando você presta atenção, você começa a enxergar. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda não saiba exatamente o que fazer com essa sensação. Mas uma coisa já está clara: você não é mais o mesmo. E continuar tentando agir como se fosse só vai aumentar o desconforto. Porque não é o ambiente que precisa mudar primeiro, é o reconhecimento. Reconhecer que algo dentro de você já avançou. Reconhecer que esse desencaixe não é um erro. Reconhecer que isso não é confusão, é direcionamento. E quando você começa a aceitar isso, mesmo sem entender tudo, você para de lutar contra o processo e começa a se observar com mais clareza. E essa clareza é o início da mudança real, porque a partir dela você não reage mais no automático. Você começa a escolher, mesmo que aos poucos, mesmo que ainda com dúvida, mas já com consciência, e isso muda completamente o caminho. Existe um momento em que tudo começa a perder o sentido ao mesmo tempo. Não é uma coisa isolada, não é apenas um problema específico. É como se várias áreas da sua vida, que antes funcionavam de alguma forma, começassem a esvaziar juntas. Aquilo que antes te motivava já não tem o mesmo efeito. Aquilo que antes te animava já não gera a mesma resposta. E isso cria um tipo de vazio que não é fácil de explicar. Você tenta se conectar de novo, tenta recuperar o interesse, a energia, a vontade, tenta repetir o que fazia antes para ver se algo volta ao normal, mas não volta. E quanto mais você tenta forçar isso, mais percebe que a sensação de vazio aumenta. E é aí que vem a confusão, porque sua mente interpreta isso como perda, como desmotivação, como se algo estivesse dando errado, como se você estivesse se afastando do que deveria manter. E isso gera preocupação, mas existe uma leitura diferente para esse momento. Uma leitura que muda completamente o significado do que você está sentindo. Nem tudo que perde o sentido está se perdendo. Algumas coisas estão apenas deixando de ocupar um espaço que já não pertence mais a elas. E isso não é destruição, é reorganização. Porque Deus não trabalha apenas adicionando coisas novas na sua vida. Muitas vezes, Ele começa retirando o valor daquilo que já não pode continuar. Não porque aquilo seja ruim em si, mas porque já não está alinhado com o que vem a seguir. E essa retirada não acontece de forma visível primeiro. Ela acontece por dentro. Você para de sentir a mesma conexão, para de enxergar da mesma forma, para de reagir com o mesmo entusiasmo. E isso não acontece por acaso. É um processo intencional. Um processo que prepara você para algo que ainda não está completamente claro, mas que já começou a ser construído. O problema é que esse tipo de transição é desconfortável, porque você ainda está cercado pelas mesmas coisas, mas sem a mesma resposta emocional. E isso dá a sensação de que algo está errado com você, mas não está. O que está acontecendo é que você está sendo desassociado de uma versão antiga da sua vida, uma versão que já cumpriu o papel que precisava cumprir. E insistir em manter isso ativo só prolonga um ciclo que já deveria ter se encerrado. Talvez você tenha tentado reacender o que antes funcionava, tentado se convencer de que ainda faz sentido, tentado ignorar o vazio, mas percebeu que não adianta. Porque quando algo perde o sentido de forma real, não é falta de esforço, é sinal de mudança. E mudança verdadeira não volta para o estado anterior, ela avança, mesmo que de forma lenta, mesmo que de forma confusa no início, mas ela avança, e esse vazio que você sente não é ausência, é espaço sendo criado, espaço para algo novo entrar, espaço para uma nova direção se formar, espaço para uma nova percepção se estabelecer. Só que esse espaço, antes de ser preenchido, precisa ser aceito. E aceitar não significa entender tudo.
significa parar de resistir ao que já está acontecendo. Significa reconhecer que aquilo que perdeu o sentido não precisa ser forçado de volta. Significa permitir que o processo siga, mesmo sem todas as respostas. E quando você começa a fazer isso, algo muda. O vazio deixa de ser desconforto constante e começa a se tornar silêncio produtivo. Um silêncio que não te trava, mas te prepara. Que não te esgota, mas te reposiciona. E é nesse ponto que você começa a perceber algo importante. Você não está ficando sem direção. Você está sendo tirado de uma direção que já não serve mais. E isso, por mais estranho que pareça no começo, é um dos sinais mais claros de que algo novo está se formando. E quando esse processo começa, ele não acontece por acaso. Ele acontece no tempo certo. E você já entrou nele. Há um tipo de cansaço que não melhora com descanso. Você pode dormir mais cedo, tentar desacelerar, evitar esforço, mas mesmo assim acorda com a sensação de que algo continua pesado. Não é o corpo que está exausto, é algo mais profundo. Um peso que não se resolve com pausa física. E isso começa a te confundir, porque aparentemente não faz sentido. Você não está fazendo nada fora do comum. Não houve um desgaste extremo. Não houve um motivo claro que justifique esse nível de esgotamento. Mesmo assim, ele está ali, persistente, silencioso. Difícil de explicar. Você tenta ignorar, tenta seguir normalmente, tenta convencer a si mesmo de que é só uma fase. Mas quanto mais você empurra, mais esse cansaço se mantém. E é aí que muita gente interpreta errado, porque nem todo cansaço vem do excesso. Alguns vêm do desalinhamento. Quando você permanece em ambientes, pensamentos, relações ou caminhos que já não estão conectados com quem você está se tornando, algo dentro de você começa a reagir. E essa reação não vem em forma de alerta claro. Ela vem em forma de desgaste. Você começa a perder energia em coisas que antes não exigiam esforço. Começa a se sentir drenado por situações simples. Começa a carregar um peso emocional que não sabe exatamente de onde vem. E isso não é fraqueza, é sensibilidade. Sensibilidade ao que já não combina mais com você. Só que essa percepção não é imediata. Ela vem disfarçada. Você acha que precisa descansar mais, mas não é isso. Acha que precisa se distrair, mas não resolve. Acha que precisa se motivar, mas não encontra energia para isso. Porque o problema não é falta de força, é excesso de permanência no lugar errado. E enquanto você continua tentando funcionar normalmente em um espaço que já não está alinhado, esse cansaço aumenta. Não porque você está fazendo demais, mas porque está insistindo onde já deveria ter mudado. E Deus usa isso. Ele usa esse tipo de cansaço para te mostrar de forma silenciosa que algo precisa ser revisto, que algo precisa ser ajustado, que algo não pode continuar como está. Só que ele não faz isso com imposição. Ele faz com percepção. Você começa a sentir antes de entender. Começa a se esgotar antes de identificar. Começa a questionar antes de ter respostas. E esse processo, apesar de desconfortável, é necessário, porque ele te tira da ilusão de que tudo está bem. Ele te mostra, através do próprio desgaste, que existe um desalinhamento acontecendo. E ignorar isso só prolonga o peso. Talvez você tenha tentado manter tudo como está. Tentado sustentar situações que já não fluem, tentado corresponder expectativas que já não fazem sentido, tentado continuar em ritmos que já não combinam com você. E isso cobra um preço que não aparece de forma externa primeiro, mas que pesa internamente. E esse peso não vai desaparecer enquanto a causa continuar. Porque ele não é um problema isolado, ele é um sinal. Um sinal de que algo precisa mudar, não necessariamente de forma brusca, mas de forma consciente, de forma verdadeira, de forma alinhada com o que você já começou a perceber, mesmo que ainda não tenha nomeado.
E quando você começa a reconhecer isso, algo muda. O cansaço deixa de ser apenas desgaste e começa a se tornar informação. Informação sobre o que te drena, sobre o que te prende, sobre o que já não deveria estar ocupando o seu espaço. Isso te dá um novo tipo de clareza. Uma clareza que não vem de fora, vem de dentro, e quando você começa a agir a partir disso, mesmo que aos poucos, mesmo que ainda com dúvida, esse peso começa a diminuir. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de ignorar o que já estava evidente. E isso muda o caminho, porque agora você não está apenas tentando aguentar, você está começando a entender. E entender é o primeiro passo para se reposicionar. Surgem pequenos incômodos que você quase ignora, mas que continuam voltando. Não são grandes problemas, não são situações extremas, são detalhes, coisas simples que de repente começam a te incomodar de um jeito diferente. Uma conversa que antes era leve e agora te cansa. Um ambiente que antes era neutro e agora te desgasta. Uma rotina que antes parecia normal e agora parece pesada. E no início, você não dá importância. Você pensa que é só um momento, só uma impressão, só uma sensibilidade passageira. Tenta relevar, tenta seguir, tenta se adaptar. Mas esses pequenos incômodos não desaparecem. Eles se repetem. E a repetição muda tudo. Porque quando algo insiste em voltar, não é mais aleatório. É sinal. Só que a maioria das pessoas não presta atenção nesses sinais porque espera algo mais claro, mais direto, mais evidente. Espera uma resposta pronta, uma direção explícita, algo que não deixe dúvida. Mas Deus não trabalha assim. Ele começa pelo sutil, ele começa pelo detalhe, ele começa pelo que você quase ignora. Porque é no detalhe que ele testa sua atenção. Se você não percebe o pequeno, não consegue sustentar o grande. E esses incômodos são exatamente isso. Ajustes finos, correções de rota que começam antes de qualquer mudança visível. Você começa a perceber que certas conversas já não te agregam, que certas pessoas já não despertam o mesmo interesse, que certos lugares já não trazem a mesma energia. E isso não acontece porque algo externo mudou drasticamente. A mudança começou em você. Só que como ela ainda é recente, ela se manifesta em forma de incômodo. Você sente, mas não entende completamente. Percebe, mas ainda não consegue explicar. E por isso tenta ignorar, mas ignorar não resolve. Porque esses sinais não vieram para ser ignorados. Vieram para ser percebidos. Cada pequeno desconforto carrega uma informação sobre o que já não está alinhado, sobre o que já não contribui, sobre o que já não combina com quem você está se tornando. E quanto mais você tenta manter isso por hábito, mais o incômodo aumenta, porque você está tentando sustentar algo que já começou a se soltar. Talvez você tenha notado que coisas simples começaram a te afetar mais do que antes, que situações que antes passavam despercebidas agora chamam sua atenção, que comportamentos que antes você aceitava agora geram desconforto. E isso não é excesso de sensibilidade, é percepção. Percepção sendo ativada. E quando a percepção é ativada, você não consegue mais voltar para o nível anterior de ignorância. Você vê. E depois que vê, não tem como fingir que não viu. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Porque agora você não reage apenas por hábito. Você começa a perceber o impacto real das coisas em você. E isso te coloca diante de uma escolha. Continuar ignorando e acumulando incômodos, ou começar a ajustar. E ajustar não significa sair de tudo de uma vez. Significa reconhecer. Reconhecer o que está te desgastando. Reconhecer o que já não faz sentido. Reconhecer o que você está mantendo apenas por costume. E quando você começa a fazer isso, algo muda. Os sinais deixam de ser apenas incômodos.
e começam a se tornar direção. Direção sutil, mas consistente. Direção que não grita, mas que se repete. Direção que não força, mas que insiste. E ignorar isso só te mantém mais tempo em um lugar que você já começou a superar. Mas prestar atenção começa a te mover. Mesmo que devagar, mesmo que ainda com dúvida, mas já com consciência. E isso é o que muda o caminho de verdade. Porque não é a intensidade da mudança que transforma a sua vida. É a clareza. E ela sempre começa nos detalhes. TTC. Aparece uma mudança que começa antes de qualquer resultado surgir. Antes de qualquer porta se abrir, antes de qualquer direção ficar clara, algo dentro de você começa a enxergar diferente. E no início, essa mudança é quase imperceptível. Não é uma revelação grande, não é uma transformação visível. É um ajuste silencioso na forma como você interpreta tudo ao seu redor. Você continua olhando para as mesmas situações, mas já não reage da mesma forma. Continua ouvindo as mesmas pessoas, mas já não absorve tudo como antes. Continua vivendo a mesma rotina, mas algo dentro de você observa com mais distância, com mais consciência, com mais questionamento. E isso muda tudo. Porque quando a forma de enxergar muda, a realidade começa a perder a estabilidade que tinha. Aquilo que antes parecia certo, agora parece questionável. Aquilo que antes parecia definitivo, agora parece temporário. Aquilo que antes você aceitava sem pensar, agora começa a gerar reflexão. E essa mudança não é confortável. Porque ela desmonta certezas, desorganiza referências, tira você de um lugar de segurança aparente e te coloca em um espaço onde você precisa pensar, sentir e perceber de verdade. E isso exige mais de você. Exige presença, exige atenção, exige disposição para encarar o que você antes evitava. Talvez você tenha percebido que começou a analisar mais as coisas. Que já não aceita tudo automaticamente, que certas atitudes, certas palavras, certos comportamentos já não passam sem impacto. E isso não é excesso, é consciência. Consciência sendo ativada em um nível mais profundo. E quando isso acontece, você não consegue mais voltar para o estado anterior. Você não consegue mais fingir que não percebe, não consegue mais se envolver da mesma forma com aquilo que já não faz sentido. E isso pode gerar um certo isolamento interno, porque você ainda está no mesmo ambiente, mas com uma percepção completamente diferente. E isso cria uma distância que não é física, mas que é real. Você começa a se sentir menos conectado com certas dinâmicas, menos interessado em certas conversas, menos disposto a participar de certas situações. E isso pode gerar dúvida. Pode fazer você pensar que está se afastando demais, que está mudando demais, que está perdendo algo, mas não está. Você está ajustando sua forma de enxergar. E esse ajuste é necessário, porque Deus não muda apenas as circunstâncias, Ele muda a sua visão. Porque quando a visão muda, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, o caminho muda. E tudo isso começa de dentro para fora. Não é algo que acontece de uma vez. É gradual, é silencioso, mas é consistente. E ignorar essa mudança só te mantém preso a uma forma de enxergar que já não corresponde ao que você está se tornando. Talvez você tenha tentado voltar a ver as coisas como antes, tentado recuperar a mesma leveza, a mesma simplicidade, a mesma forma automática de lidar com tudo, mas percebeu que não consegue mais, porque algo dentro de você já avançou. E esse avanço não volta, ele continua, mesmo que você tente resistir, mesmo que você tente desacelerar. Mesmo que você tente se encaixar novamente no padrão anterior. Porque quando Deus começa a mudar sua percepção, Ele não está apenas ajustando o presente, Ele está preparando o seu futuro. E essa preparação começa na forma como você vê.
na forma como você interpreta, na forma como você reage, e isso transforma tudo, porque agora você não vive mais no automático. Você começa a viver com consciência, e consciência, no começo, pode parecer desconfortável, mas é ela que te tira de ciclos que não deveriam mais se repetir. É ela que te impede de voltar para lugares que já não são seus. É ela que começa a te direcionar, mesmo sem você perceber completamente. E esse direcionamento não é imediato, mas é inevitável, porque depois que você começa a enxergar diferente, você nunca mais volta a ver o mundo do mesmo jeito. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Há um momento em que você começa a se afastar de coisas que antes pareciam importantes. E isso não acontece de forma consciente no início. Você não decide parar de gostar, não escolhe se desconectar, não planeja se distanciar. Simplesmente acontece. Aquilo que antes fazia sentido perde força. Aquilo que antes te envolvia já não prende mais. E sem perceber, você começa a se retirar. No começo, você tenta entender o motivo, tenta encontrar uma explicação lógica, tenta justificar para si mesmo porque está se sentindo assim, mas não encontra uma resposta clara, porque não houve um evento específico que causou isso. Não houve uma ruptura evidente. Foi algo gradual, silencioso, quase imperceptível. E é exatamente por isso que confunde tanto, porque você começa a se questionar, começa a pensar se está sendo ingrato, se está abandonando algo que deveria manter, se está mudando demais. Começa a sentir um certo peso por não conseguir mais se envolver como antes. Mas esse afastamento não nasce da falta, ele nasce da transição. Quando algo dentro de você evolui, certas conexões deixam de fazer sentido. Não porque eram erradas, mas porque pertenciam a uma fase anterior. Insistir em manter o mesmo nível de envolvimento começa a gerar desgaste. Você tenta participar, mas sente que está forçando. Tenta se interessar, mas percebe que não é genuíno. Tenta se encaixar, mas sente que não pertence mais da mesma forma. E isso cria um desconforto interno, porque uma parte sua ainda quer manter o que já foi importante, mas outra parte já não consegue mais sustentar aquilo. E esse conflito consome energia, consome atenção, consome clareza. E quanto mais você tenta equilibrar isso sem reconhecer o que está acontecendo, mais esse desgaste aumenta. Talvez você tenha notado que certas conversas já não despertam o mesmo interesse, que certos ambientes já não te fazem bem como antes, que certas pessoas, mesmo sem terem mudado, já não se conectam com você da mesma forma. E isso não é rejeição, é ajuste. Ajuste de frequência, ajuste de direção, ajuste de identidade. Você não está se afastando porque quer se isolar. Você está se afastando porque algo dentro de você já não se encaixa naquele espaço. E isso faz parte de um processo maior. Um processo que não depende apenas do que você quer manter, mas do que precisa ser reorganizado. Porque Deus não apenas adiciona novas conexões, Ele também redefine as antigas. Ele não tira pessoas ou situações da sua vida de forma aleatória. Ele começa alterando a forma como você se conecta com elas. E quando essa conexão muda, o afastamento acontece naturalmente. Sem conflito externo, sem ruptura forçada, apenas por falta de encaixe. E esse tipo de afastamento é difícil de aceitar, porque ele não vem com uma justificativa clara, ele não te dá uma explicação objetiva, ele só te mostra, através da sua própria sensação, que algo mudou. E confiar nisso exige maturidade, exige consciência, exige a capacidade de perceber que nem tudo que se afasta precisa ser segurado, porque algumas coisas não estão sendo tiradas de você. Elas estão apenas deixando de ocupar um espaço que já não é mais delas. E quando você tenta manter isso por apego, por hábito ou por medo,
Você prolonga um ciclo que já deveria ter sido encerrado. Mas quando você começa a aceitar, mesmo sem entender completamente, algo dentro de você se alinha. O peso diminui, a confusão começa a clarear e você percebe que não está perdendo. Você está sendo direcionado. Direcionado para conexões que fazem mais sentido com quem você está se tornando. Direcionado para ambientes que não exigem esforço para você ser quem é. Direcionado para uma fase onde o encaixe não precisa ser forçado. E isso não acontece de uma vez, é gradual, é silencioso, mas é definitivo. Porque depois que você começa a se afastar de forma verdadeira, não por impulso, mas por percepção, você não volta mais ao mesmo nível de envolvimento. E isso não é falta, é avanço. E reconhecer isso muda a forma como você encara esse processo. Porque você deixa de resistir e começa a confiar. E confiar nesse momento é o que sustenta o próximo passo. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete quando começa a sentir que algo mudou por dentro. É um impulso automático de tentar voltar ao que era antes. Como se fosse possível recuperar a mesma versão de si mesmo, os mesmos sentimentos, a mesma forma de pensar, a mesma forma de se conectar com tudo. Você tenta recriar situações, repetir comportamentos, reativar conexões, tudo na tentativa de sentir de novo o que um dia fez sentido. Mas quanto mais você tenta, mais percebe que não funciona, e isso frustra. Porque parece que você está perdendo algo que era importante. Parece que algo bom está ficando para trás. E a reação natural é tentar segurar, tentar recuperar, tentar voltar. Mas existe um ponto que você precisa entender. Você não está perdendo quem você era. Você está deixando de ser quem você já não é mais. E essa diferença muda tudo, porque quando você tenta voltar para uma versão antiga de si mesmo, você entra em conflito interno. Uma parte sua tenta sustentar o que já passou, enquanto outra parte já avançou. E esse conflito gera desgaste, confusão e uma sensação constante de desalinhamento. Talvez você tenha percebido isso, que certas atitudes já não fazem sentido para você, mesmo que antes fossem naturais. Que certas escolhas já não combinam com o que você sente hoje. Que certas formas de pensar já não se encaixam mais na sua realidade atual. E mesmo assim, existe uma tendência de tentar manter isso ativo, por hábito, por apego, por medo de mudança. Mas essa tentativa de retorno tem um custo que não aparece de forma imediata, mas que se acumula. Você começa a se sentir desconectado de si mesmo. Começa a agir de uma forma que não representa mais quem você é. Começa a sustentar situações que exigem esforço constante para manter. E isso drena sua energia, drena sua clareza, drena sua paz. Porque você está tentando viver em um espaço que já não comporta mais a sua consciência atual. E Deus não permite que você permaneça confortável em algo que já não está alinhado. Ele permite que você tente, mas não permite que você se sinta bem nisso. E é por isso que nada mais encaixa como antes. Não é porque algo externo mudou drasticamente. É porque você mudou internamente. E essa mudança não volta. Ela pode até ser ignorada por um tempo, mas não pode ser anulada. E quanto mais você tenta voltar, mais sente o peso dessa incompatibilidade. Talvez você tenha pensado que isso é apenas uma fase, que logo tudo volta ao normal, que é só questão de tempo para recuperar o que era antes. Mas não é assim que funciona, porque isso não é uma oscilação, é uma transição. E transição não te leva de volta, ela te leva adiante. Mesmo que você resista, mesmo que você hesite, mesmo que você tente desacelerar o processo, porque aquilo que Deus começa dentro de você não depende apenas da sua vontade, depende de um propósito maior. E esse propósito não está ligado à sua versão antiga,
está ligado ao que você está se tornando, e aceitar isso é difícil. Porque exige abrir mão do controle, exige abrir mão da familiaridade, exige confiar em algo que ainda não está totalmente claro. Mas é exatamente essa aceitação que traz alinhamento. Porque quando você para de tentar voltar, você começa a se posicionar. Começa a entender que não precisa recuperar o passado, precisa sustentar o presente. Um presente que ainda está se formando, que ainda está se organizando, mas que já carrega sinais claros de mudança. E quando você assume isso, algo dentro de você se estabiliza. O conflito diminui, a resistência enfraquece e a clareza começa a surgir, não de forma completa, mas suficiente para dar o próximo passo. E esse passo não está atrás, está à frente. E quanto mais cedo você entende isso, menos energia você perde tentando sustentar algo que já foi encerrado. Porque o que passou cumpriu o papel que precisava cumprir. Agora é outra fase. Insistir na anterior só atrasa o que já começou a cumprir. Um ponto em que a resistência começa a cansar mais do que o próprio processo. Você percebe que lutar contra o que está acontecendo exige mais energia do que simplesmente aceitar. E mesmo assim, por algum tempo, você continua tentando controlar, tentando entender tudo antes de dar qualquer passo, tentando manter alguma segurança em meio à mudança. Mas chega uma hora em que isso já não se sustenta. Você percebe que insistir não traz mais clareza, que forçar respostas não resolve, que tentar acelerar o processo só aumenta a confusão. E pouco a pouco, algo dentro de você começa a ceder. Não é uma desistência negativa, é uma liberação. Você começa a soltar a necessidade de controlar tudo. Começa a aceitar que nem tudo precisa ser resolvido de uma vez. Começa a permitir que as coisas se revelem no tempo certo, sem a pressão constante de entender cada detalhe imediatamente. E é aí que algo muda de verdade. Porque enquanto você está resistindo, sua energia está presa no conflito. Sua atenção está voltada para o que não está funcionando, para o que não está claro, para o que ainda não foi resolvido. E isso te mantém travado. Mas quando você para de resistir, mesmo que de forma parcial, mesmo que ainda com dúvida, sua energia começa a se reorganizar. Você deixa de lutar contra o processo e começa a caminhar dentro dele. E isso muda completamente a sua experiência. O que antes parecia confuso começa a ganhar pequenos sinais de direção. O que antes parecia pesado começa a ficar mais leve. O que antes parecia um bloqueio começa a se revelar como uma transição. E essa mudança não acontece porque tudo se resolveu de repente. Acontece porque você mudou a forma de se posicionar. Você deixou de exigir controle e começou a desenvolver percepção. E percepção traz clareza, não uma clareza completa e imediata, mas uma clareza suficiente para seguir. Você começa a perceber o que faz sentido manter e o que não faz mais. Começa a identificar o que te aproxima de um estado de paz e o que te afasta. Começa a reconhecer padrões que antes passavam despercebidos. E isso te dá direção. Uma direção que não depende mais de respostas externas. Uma direção que começa a se formar dentro de você. E isso é importante, porque quando a direção vem de fora, ela pode ser questionada. Mas quando ela começa a surgir dentro, ela se torna mais firme, mais consistente, mais difícil de ignorar. Talvez você tenha sentido isso. Que mesmo sem todas as respostas, existe uma leve sensação de alinhamento surgindo. Uma sensação de que, mesmo em meio à incerteza, algo está começando a fazer sentido. E isso não é coincidência, é consequência. Consequência de você ter diminuído a resistência, de ter parado de lutar contra o que já estava acontecendo, de ter permitido que o processo seguisse, mesmo sem controle total.
E esse é um dos momentos mais importantes da caminhada, porque é onde você deixa de ser levado apenas pelas circunstâncias e começa a participar conscientemente do que está sendo construído. Você não está mais reagindo no automático, está percebendo, está ajustando, está se reposicionando, e isso cria um novo tipo de estabilidade, não uma estabilidade baseada em controle externo, mas uma estabilidade interna, uma estabilidade que não depende de tudo estar resolvido para você se sentir em paz. E isso muda tudo, porque agora você não precisa mais ter todas as respostas para continuar. Você precisa apenas continuar atento. E essa atenção é o que vai te guiar, não de forma abrupta, não de forma imediata, mas de forma consistente. E quanto mais você se mantém nesse estado, mais o caminho se revela. Não porque ficou mais fácil, mas porque você está mais alinhado para enxergar. E esse alinhamento é o que sustenta o próximo passo. Nun, algo que começa a acontecer quando você para de resistir, que poucas pessoas percebem. A sua percepção deixa de estar presa no que está faltando e começa a se abrir para o que está sendo mostrado. E isso muda completamente a forma como você enxerga o momento que está vivendo. Antes, sua atenção estava focada no que não fazia sentido, no que não estava funcionando, no que parecia confuso ou incompleto. E isso te deixava com a sensação de estar perdido, de estar atrasado, de não ter direção. Mas quando você começa a aceitar o processo, mesmo sem entender tudo, algo muda na forma como você observa. Você começa a perceber pequenos sinais, coisas sutis, quase imperceptíveis, mas que começam a se repetir. Uma conversa que surge no momento certo. Uma ideia que aparece de forma inesperada, um desconforto específico que te faz evitar algo que depois você percebe que não faria bem. Um impulso leve de mudar uma atitude que aos poucos começa a gerar diferença. E esses sinais não são aleatórios, eles são respostas. Respostas que não vêm prontas, não vêm completas, não vêm com um roteiro definido, mas vêm de forma suficiente para o momento em que você está. O problema é que quando você está ansioso por respostas grandes, você ignora os sinais pequenos. E são exatamente esses sinais que constroem o caminho. Deus raramente entrega tudo de uma vez. Ele entrega por partes, porque cada parte exige um nível de percepção diferente. E quando você começa a prestar atenção nisso, você entende que a direção não está ausente. Ela está sendo revelada aos poucos. Talvez você tenha esperado uma mudança clara, uma resposta direta, algo que eliminasse qualquer dúvida. Mas o que você está recebendo são ajustes sutis. Pequenos direcionamentos que, quando observados com atenção, começam a formar um padrão. E esse padrão não se revela para quem está distraído, ele se revela para quem está atento. Você começa a notar que certas decisões, mesmo pequenas, começam a te trazer mais leveza. Que certos caminhos, mesmo que ainda incertos, geram menos resistência interna. Que certos movimentos, mesmo discretos, começam a alinhar sua energia de forma diferente. E isso é direção, não uma direção rígida, mas uma direção viva, que se ajusta conforme você avança, que se revela conforme você observa, que se fortalece conforme você confia. E quanto mais você ignora isso, mais parece que está sem caminho. Mas quanto mais você presta atenção, mais percebe que nunca esteve realmente sem direção. Você apenas estava esperando uma forma diferente de resposta. E isso muda a forma como você se posiciona. Porque você deixa de buscar algo externo que resolva tudo de uma vez e começa a perceber o que já está sendo mostrado dentro do que você vive hoje. E isso traz um tipo de segurança diferente, não uma segurança baseada em controle total, mas uma segurança baseada em percepção contínua,
Você não precisa mais saber tudo. Você precisa apenas continuar atento ao que está sendo revelado agora. E isso te mantém em movimento. Não um movimento impulsivo, mas um movimento consciente. A cada pequena percepção, você ajusta. A cada pequeno sinal, você responde. A cada pequena clareza, você avança. E isso constrói algo sólido. Porque não é baseado em expectativa, é baseado em experiência. E essa experiência te mostra de forma prática que você não está sendo deixado sem resposta. Você está sendo conduzido de forma sutil, mas precisa, de forma silenciosa, mas consistente. E quanto mais você reconhece isso, mais fácil fica confiar. Não porque tudo está claro, mas porque você começa a perceber que nada está solto, que existe um fluxo, que existe um alinhamento, que existe uma construção acontecendo, mesmo que ainda não esteja completa. E essa percepção muda tudo, porque agora você não caminha mais no escuro. Você caminha com atenção, e atenção é o que transforma sinais em direção. Existe uma diferença que poucas pessoas percebem entre continuar caminhando e tentar forçar um caminho. E quando você começa a sentir que precisa empurrar tudo, convencer tudo, sustentar tudo no esforço, isso já é um sinal claro de que algo não está alinhado. Porque quando algo está no lugar certo, pode até exigir esforço, mas não exige desgaste constante da sua essência. E é exatamente aí que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que precisam insistir mais, tentar mais, segurar mais, fazer mais força para que as coisas funcionem. Mas o que não percebem é que estão tentando sustentar algo que já começou a se desfazer. E quanto mais tentam, mais sentem o peso. Talvez você tenha passado por isso. Tentou manter situações que já não fluíam. Tentou sustentar relações que já não se encaixavam. Tentou insistir em caminhos que já não traziam clareza. E, em vez de resolver, isso só aumentou o cansaço, a confusão e a sensação de estar andando sem sair do lugar. E isso acontece porque você não está mais no mesmo ponto de antes. Você avançou internamente. E quando você avança por dentro, não consegue mais sustentar com leveza aquilo que já não corresponde ao seu novo nível de consciência. Só que existe um momento em que você percebe que continuar insistindo não está te levando para frente. Está apenas te mantendo preso. Preso a uma tentativa constante de fazer algo funcionar que, no fundo, você já sente que não é mais para você. E esse reconhecimento não vem de uma vez. Ele vem aos poucos, através do desgaste, através da repetição, através da sensação de que, por mais que você tente, algo não encaixa mais. E é aí que uma decisão silenciosa começa a se formar. Não uma decisão impulsiva, mas uma decisão interna. Você começa a entender que não precisa mais forçar o que não flui, que não precisa mais convencer o que não se sustenta, que não precisa mais carregar o que já deveria ter sido liberado. E isso muda a forma como você caminha, porque você deixa de tentar controlar o caminho e começa a responder ao que o caminho está te mostrando. Você começa a perceber onde existe leveza, onde existe resistência, onde existe clareza, onde existe desgaste. E essa percepção começa a guiar suas escolhas, não de forma imediata, mas de forma consistente. Você passa a respeitar mais o que sente, passa a observar mais o que te afeta, passa a considerar mais o que te aproxima de um estado de paz. E isso cria um novo tipo de movimento. Um movimento que não depende mais de esforço constante, mas de alinhamento. E quando existe alinhamento, o caminho não precisa ser forçado. Ele se organiza, ele se revela, ele se ajusta. E isso não significa que tudo fica fácil, significa que passa a fazer sentido. E quando faz sentido, você não precisa mais se convencer a continuar. Você apenas continua. E isso reduz o desgaste, reduz a dúvida.
reduz a necessidade de provar algo o tempo todo, porque agora você não está mais tentando fazer dar certo. Você está permitindo que o que é certo permaneça. E isso exige confiança. Confiança no processo, confiança no que você está percebendo. Confiança de que nem tudo que se desfaz é perda, e nem tudo que exige esforço é progresso. E quando você começa a viver a partir dessa compreensão, algo dentro de você se estabiliza. Você não sente mais a necessidade de correr atrás de tudo, nem de segurar tudo, nem de resolver tudo de uma vez. Você começa a caminhar com mais consciência, mais presença, mais clareza, e isso muda completamente a direção da sua vida. Porque agora você não está mais tentando sustentar o que já acabou. Você está abrindo espaço para o que está começando. E isso, mesmo que ainda não esteja totalmente claro, já está acontecendo. Num momento muito específico, você percebe que já não precisa mais de todas as respostas para continuar. E isso não acontece porque tudo ficou claro de repente. Acontece porque algo dentro de você começou a confiar de forma diferente. Antes, você precisava entender tudo para dar um passo. Precisava de garantias, precisava de segurança, precisava saber exatamente para onde estava indo. E qualquer ausência de resposta te travava, te fazia hesitar, te fazia voltar atrás. Mas agora, algo mudou. Você ainda não tem todas as respostas. Ainda existem dúvidas. Ainda existem partes do caminho que não estão totalmente definidas. Mas, mesmo assim, você continua. E isso é novo, porque pela primeira vez você não está se movendo baseado apenas na lógica externa. Você está se movendo por um tipo de percepção interna que começou a se fortalecer. Uma percepção que não explica tudo, mas sustenta o suficiente. Talvez você tenha sentido isso nos últimos dias. Uma leve sensação de que, mesmo sem controle total, você não está perdido. Uma percepção de que, mesmo sem clareza completa, você não está parado. E isso muda completamente a forma como você vive esse momento. Porque antes, a incerteza te travava. Agora, ela te acompanha, mas não te impede. Isso é um sinal claro de amadurecimento. Um amadurecimento que não vem apenas da experiência, mas da forma como você passou a se relacionar com o que não entende. Você parou de exigir respostas imediatas, parou de pressionar o processo, parou de tentar antecipar tudo e começou a aceitar que algumas coisas só se revelam enquanto você caminha. E isso cria um novo tipo de estabilidade, uma estabilidade que não depende mais de tudo estar resolvido, mas de você estar alinhado com o que já percebeu. Você começa a confiar mais nos pequenos sinais, começa a respeitar mais o que sente, começa a agir com mais consciência, mesmo sem ter todas as certezas. E isso fortalece você, fortalece sua mente, fortalece sua direção, fortalece sua capacidade de continuar, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. E isso é essencial. Porque existem fases da vida que não foram feitas para serem totalmente compreendidas antes de serem vividas. Elas foram feitas para serem atravessadas com atenção, com percepção, com sensibilidade. E é exatamente isso que você está desenvolvendo agora. Você não precisa mais de controle total para seguir. Você precisa apenas de alinhamento suficiente para continuar. E isso já está acontecendo, talvez ainda de forma discreta, talvez ainda sem muita consciência, mas está acontecendo. E quanto mais você respeita isso, mais esse alinhamento se fortalece, mais a dúvida perde força, mais a confiança se estabelece e mais o caminho começa a se organizar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você mudou a forma de caminhar. Você deixou de depender de respostas completas e começou a confiar em direções parciais. E isso é o que permite que você avance, porque agora você não está esperando o momento perfeito.
Você está respondendo ao momento presente, e isso é o que move você para frente, de forma consistente, de forma real, de forma alinhada com o que está sendo construído dentro de você. E esse tipo de movimento não volta atrás, ele só se aprofunda. Porque quanto mais você confia, mais você percebe. E quanto mais você percebe, mais você entende. Não de uma vez, mas no tempo certo. E isso é o que sustenta o próximo passo. Agora estamos prestes a entrar no capítulo final. Se você chegou até aqui, algo já começou dentro de você. Não foi apenas curiosidade que te manteve. Não foi apenas interesse momentâneo. Foi reconhecimento. Um reconhecimento silencioso de que o que está sendo dito toca exatamente no ponto que você vem tentando entender há dias, talvez há muito mais tempo do que gostaria de admitir. E isso não acontece por acaso, porque existem momentos em que Deus não está tentando te convencer de algo novo. Ele está confirmando algo que você já começou a sentir. Ele está trazendo clareza para aquilo que você vinha percebendo de forma fragmentada. Ele está organizando, através de palavras, aquilo que já estava se formando dentro de você. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez ainda existam dúvidas. Talvez ainda existam partes do seu caminho que não estão totalmente definidas. Mas uma coisa já está clara. Você não está no mesmo lugar de antes, e isso muda tudo, porque agora você não pode mais fingir que não percebe, não pode mais ignorar os sinais, não pode mais voltar para o automático como se nada tivesse mudado, porque mudou, e você sentiu no silêncio, sentiu no cansaço, sentiu no desencaixe, sentiu na perda de sentido, sentiu nos pequenos incômodos, sentiu na mudança de percepção, sentiu no afastamento natural do que já não fazia parte, sentiu na dificuldade de voltar a ser quem você era, sentiu no momento em que decidiu parar de resistir, sentiu quando começou a perceber os sinais, sentiu quando deixou de forçar, sentiu quando começou a confiar, mesmo sem entender tudo. E tudo isso não é aleatório, é construção. Uma construção que não começou hoje, mas que hoje ficou mais clara. E ignorar isso não vai fazer desaparecer, só vai atrasar o que já está em movimento. Porque quando Deus começa algo dentro de você, Ele não depende da sua compreensão total para continuar. Mas Ele espera a sua atenção. Espera que você reconheça. Espera que você pare de fugir do que já está evidente. E isso não exige que você resolva tudo agora. Exige apenas que você não volte atrás. Que você respeite o que está sentindo. Que você observe o que está mudando. Que você não tente encaixar novamente o que já não cabe. Porque o próximo passo não está no que você perdeu. Está no que está se formando, e isso ainda não está totalmente visível, mas já está real. E quanto mais você aceita isso, mais esse caminho se fortalece, mais a clareza aparece, mais a direção se define, e mais você entende que não foi por acaso, que esse momento foi necessário, que essa pausa foi intencional, que essa mensagem chegou exatamente quando você estava pronto para ouvir. E agora não se trata mais de dúvida, se trata de decisão. Decisão de continuar atento, decisão de não ignorar, decisão de não voltar ao automático. Porque aquilo que começou dentro de você hoje não termina aqui. E o que Deus começa, Ele acompanha até o fim.